não tiveram oportunidade de entrar nos palácios e grandes edifícios que eles haviam ajudado. Trabalhava de noite, mal alimentado, não tinha segurança nenhuma, não tinha proteção. Sempre existiu aqui no Distrito Federal a mesma coisa que na Segunda Guerra Mundial. Um soldado desconhecido. Quantos morreram, aqui ficaram, deixaram seu sangue e sua vida para os acidentes dos prédios, das obras, nas construções. E aquele pessoal que trabalhou, que fez a capital. Então esse pessoal foi removido de lá para não servir de lixo. Brasília, periferia. Mato Grosso. Brasília, periferia. Mato Grosso do Sul. Brasília, periferia. Goiás. Brasília, periferia. Brasília, periferia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É com essas falas de trabalhadores da época da construção da capital da Esperança que a gente inicia um pouco dessa história do povoamento do Distrito Federal e do entorno, que aí a gente fala de uma história de opressão e expulsamento, pensando em expulsamento como um fenômeno, né? Pode deixar a imagem bonitinha. É assim, a gente queria que o Goiás falasse um pouquinho antes, né, que as histórias se confundem, a gente é o quadradinho ali. Ele tá juntinho, mas vamos lá. A gente foi pesquisando e as histórias do Distrito Federal, do entorno, remontam de 9 até mesmo 12 mil anos atrás de sítios arqueológicos que foram encontrados. Eu sou morador da cidade chamada Samambaia, a Tabata é de Taguatinga, nós somos vizinhos, né? E foi um sítio encontrado com mais de 20 mil pedras, louças que se encontram na Universidade de Goiás, né? Foi encontrado lá no Vale do Taguatinga. Então foram 3 sítios arqueológicos encontrados com peças, com pedras e por aí vai. E aí, infelizmente, lá na nossa comunidade a gente luta para isso ser preservado, para isso ser contado, e infelizmente não é, né? Então, além desse povo todo ter sido exterminado por bandeirantes, etc., pela própria história, né? São 12 mil anos de história, a gente não tem memória, a gente não tem esses registros, é uma coisa que a gente luta também. Em Formosa, que é em torno de Brasília, e depois eu vou passar algumas fotografias para vocês verem, a gente tem a Toca da Onça, a Pedra do Bisnal, que são escritos também de 9 mil anos atrás, no nosso entorno do DF. Mas, como eu falei, a história se repete, né? A história de opressão e de expulsamento. Então, quando os bandeirantes chegaram no nosso centro-oeste, Goiás, a região que era chamada de Sertão Campo Aberto, que hoje é o DF, então, os poucos remanescentes desses povos originários também foram exterminados, né? por esses bandeirantes. Mas aí a gente vem já na construção desse Distrito Federal, que durante o século XVIII, XVII, era chamado de Sertão do Campo Aberto. Então, com a notícia de que o Centro-Oeste, que o Cerrado tinha minério, tinha ouro, né, que veio do século XVII, com essa movimentação toda se criou o povoamento Mestre Darmas, que hoje é a cidade de Planaltina, uma das cidades históricas do DF, das cidades mais antigas do DF. 1892 é a Missão Cruz do governo Floriano Peixoto, né, que é a missão composta ali por cientistas que iam delimitar o quadrilátero, que ia formar a futura capital do país, etc, etc. A gente vê na época de JK, presidente JK, e que faz esse investimento de meio trilhão para a construção da capital da Esperança. Ponto. Junto com a construção de Brasília, em 1959, vieram algumas etnias, sobretudo a Funiô, do Pernambuco, e montaram já na construção de Brasília o que hoje a gente chama e conhece como Santuário dos Pajés, que a gente vai chegar nessa história daqui a pouquinho. Durante a construção de Brasília, a capital da Esperança, foram mais de 60 mil trabalhadores e trabalhadoras que vieram de inúmeros estados, sobretudo do Nordeste,
para essa construção. Aí a gente teve uma minissérie da Globo, né, sobre o JK, foi super bonito, quase beatificado ali na minissérie e tal, mas a história de opressão é omitida. A gente tinha, durante essa construção, a GEB, que era a Guarda Especial de Brasília, que era subordinado a Israel Pinheiro, que hoje é um cara que tem avenidas, praças, se não me engano até ponte lá em Brasília, chamado Israel Pinheiro, né, que era o segundo nome de Brasília, a barra do JK. E essa Guarda Especial de Brasília funcionava para fiscalizar os trabalhadores e trabalhadoras. Então, em 59, aconteceu a carga horária de trabalho desses companheiros e companheiras, era de 10 horas diárias, 15 horas diárias e alguns até de 20 horas diárias de trabalho, jornadas de trabalho. E aí, com péssima condição de alojamento, sem contato nenhum com a família, aí pensando que nossos irmãos e irmãs vieram de Pau de Arara, sofrendo, etc, etc. E aí haviam campanhas e mais campanhas, a gente já tem uma foto ali, ó, alguns contra muitos a favor, todos beneficiados. Então a campanha da Construção de Brasília era algo explícito para o Brasil todo. Então o nosso povo vinha esperançoso para isso também. E aí em 59, com toda essa jornada, toda essa exploração, e aí depois a gente vai ver um vídeo de alguns companheiros que trabalharam nisso, falando que eram situações de quase escravidão, né? Certa vez, num dos alojamentos que tinha na Vila Paranoá, da Pacheco Fernandes, que era uma das empresas que hoje é ligada ao Odebrecht, e por aí vai, depois financiou ditadura, etc, etc, né? Pacheco Fernandes teve uma revolta dos trabalhadores de lá, porque além de todas essas péssimas condições de trabalho, certo dia as marmitas vieram azedas, né? E aí houve uma revolta. No primeiro momento, os trabalhadores se organizaram e conseguiram enfrentar essa Guarda Especial de Brasília, né? Só que depois, na madrugada, a polícia vem mais fortemente armada e começa a metralhar os alojamentos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí a história oficial fala que apenas um trabalhador morreu. Mas aí relatos desses que eram chamados de candangos, né? E aí os pobres que construíram o Brasil são chamados de candangos, os ricos, burgueses, são pioneiros. Eles relatam que eram caçambas e mais caçambas de corpos sendo jogados em valas abertas, né? E falam ainda que em alguns casos via que as pessoas estavam ali vivas, mas já havia um trator por cima, já tapando tudo para essa história ser anulada de vez, ser cortada de vez. Mas enfim, vamos lá. Então a nossa história começa lá, 9.000 anos atrás, 12.000 anos atrás, com povos originários, e aí depois a grande migração de pessoas para a construção de Brasília, negros, negras, índios, indígenas e por aí vai. Então deixa eu ver o que mais a gente tem. E aí um fato também, tem uma exposição na Câmara Legislativa do DF com fotos, né, dessas pessoas. Então o número de crianças e adolescentes que trabalharam na construção é enorme. O número de crianças e adolescentes que desde lá eram exploradas. Né? Fato que continua ainda hoje. A violação de direitos de crianças e adolescentes do DF é algo tremendo. Falta creche, lixão a céu aberto porque eles estão trabalhando, conselhos tutelares abandonados e por aí vai. Né? Convidar aqui a nossa guerreira Tabata, que aí ela mora em Taguatinga, e Taguatinga foi uma das primeiras cidades satélites ou regiões administrativas ou periferias de Brasília. Vai contar um pouquinho pra gente. Taguatinga é uma herança. E Taguatinga queria dizer Barro Branco, na verdade. Só que o nome Taguatinga foi interpretado, quando foram construir a bandeira, como Ave Branca, que é um equívoco histórico que depois os amigos vieram para trazer pra gente, que na verdade Taguatinga significa Barro Branco. Taguatinga e Samambaia são regiões que estão ligadas por uma área de mata. Em Taguatinga, e como nós nordestinos que viemos, eu sou maranhense, e que viemos, que nos tornamos estudantes no Distrito Federal, eram na maioria homens, né, pelo serviço braçal. E eles não tinham autorização de trazer as suas famílias, né, pra cá. Não era para as famílias vir, era para construir mesmo e depois ir embora. Só que tiveram dois caras que fizeram um movimento de resistência lá em Taguatinga, que foi o Dimas e o Matias, que fizeram essa resistência. Eles trouxeram as famílias deles para Taguatinga, que era bem longe de onde estava o canteiro central de Brasília, que é ali no Palácio, e ele ousou, ele manteve a família dele lá, mulher, filhos, crianças, e ele sempre voltava para esse acampamento, tanto o Dimas quanto o Matias.
E eles foram os primeiros a fazerem um movimento de reconhecimento de uma cidade a partir da ocupação do povo, porque também não eram trabalhadores que se conformavam só com o que era oferecido. Então eles começaram esse movimento político para a construção de Taguatinga, querendo estruturar Taguatinga como um espaço para as famílias, e começaram a falar de uma habitação que não só é segregada, mas uma habitação que se escolhe. Taguatinga hoje é um ponto que ele oferece serviço, é um dos lugares que tem mais trabalhadores, acho que do Distrito Federal, prestação de serviço e é um ponto de comércio, é um ponto muito importante em Brasília, também um ponto cultural muito importante que vem trazendo a resistência de Taguatinga, que também é uma cidade que culturalmente tem muita história. E aí é isso, sobre a formação é o Dimas e o Matias. Lá em Taguatinga, lá em Brasília a gente tem os endereços que é só por sigla. Mas o Dimas e o Matias criaram duas praças que tem nome, das poucos lugares que tem referência de nome, que é a Vila Dimas e a Vila Matias, que fica em Taguatinga Sul. E é interessante falar assim, que todas as cidades satélites, em geral, foram criadas a partir desse movimento de expulsar a população pobre, a população que migrou, né, dos estados do Nordeste, principalmente, para Brasília, vieram para a construção, mas que não eram povos que desejados para morar ali. Então eles foram sendo expulsos para as periferias, e aí foram se constituindo várias cidades satélites, que foram um pouco do que a gente trouxe aqui. Que é o verdadeiro povo do Distrito Federal. E esse fenômeno do expulsamento continua até hoje pela especulação imobiliária, através da política de Paulo Otávio, aliado de Arruda, de Boris, política coronelista. Então hoje, historicamente, a gente foi expulso do centro da capital de Brasília para Ceilândia, 20, 30 quilômetros depois, no meio do mato, no meio do nada. Década de 70, epidemia de meningite, criança morrendo pra caramba. E aí hoje a gente está desse mesmo jeito, sendo expulso para o entorno, né? Então o inchaço do entorno de Brasília é grande, dada a especulação imobiliária. Minha cidade, por exemplo, Samambaia, hoje tem apartamentos lá sendo vendidos por 40 mil, 400 mil reais. Só que a renda da comunidade, das primeiras pessoas que estavam lá, não chega a isso de jeito nenhum, né? Então, se a gente está sendo expulsos cada vez mais para o entorno e tal. Para não se estender muito, esse DVD que a gente entregou para cada estado, para a rede de cada estado, tem documentários sobre isso, que falam sobre isso, tem documentários sobre o Santuário dos Pajés, que vem sendo ali perseguido pela especulação imobiliária, pela construção do Noroeste, no bairro de classe alta, né, em detrimento da história, da vida dos nossos companheiros e companheiras. Enfim, tem texto, tem poesias, tem música. E aí, para a gente encerrar, a gente vai passar um pequeno vídeo aqui para vocês que fala, que tem imagem desses candangos, desses trabalhadores e trabalhadoras. Ele já ultrapassou o tempo um pouquinho, rap. mas a gente pede para que vocês vejam, porque dá para entender um pouco da nossa história. E vocês receberam aí a letra inteira da música, para vocês acompanharem. A gente não vai passar a música inteira, só para vocês terem uma noção.